Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É isso, galerinha. Chegando aqui com mais um episódio do É Uma Farsa, esse quadro que já está aqui marcado no canal. Todas as pessoas falam de outra coisa e eu sigo aqui insistindo no erro, porque a vida é um erro. Mas isso é um papo para um outro assunto, para um outro vídeo, talvez um episódio especial. É uma farsa? Vida. Mas até esse dia chegar, nós vamos procurando aqui personagens do futebol para investigar e descobrindo, né, se eles de fato são aquilo que dizem ser, se eles não são mais um delírio coletivo ou se eles têm um bom marketing, não é verdade? E hoje, você já deve ter visto no título aí, talvez ter gerado um espanto, porque falando, como é que ele vai dizer que o Zidane é uma farsa? Mas calma, eu vou investigar o Zidane treinador, certo? Porque jogador estaria maluco completamente eu de vir aqui e dizer que ele é uma farsa, né? Eu tinha que ser banido do canal, quiçá da internet, por falar tamanha asneira. Mas não é o caso, a gente vai investigar a carreira de técnico, que você também deve estar falando, pô, meu, o cara ganhou 3 Champions League, foi campeão. Pois é, mas eu sempre achei que o Zidane foi muito mais carregado do que ele montou um time que realmente, de fato, pudesse levá-lo a grandes glórias, entendeu? Ele estava sempre muito rodeado de bons jogadores. E eu sei que o pessoal vai falar, mas pô, ele tem os méritos dele. Claro que ele tem os méritos dele, de minimamente organizar a galera ali. Mas se dependesse de alguma invenção tática ou de alguma estratégia bem arquitetada, certamente o Real Madrid não ganharia nada. Essa é uma opinião que eu tenho. Nós vamos ver se ela se mantém ou se a farsa do dia serei eu. Então, depois da vinheta, nós vamos investigar e conversar mais sobre Zinedine Zidane, o técnico. Vamos ver se é isso tudo. Bom, eu sei que costumeiramente nesse canal quem conversa com vocês sobre técnicos, né, e faz análises profundas sobre esquemas táticos e outras coisas é o Ediel com o Painel Sincero, que inclusive essa semana ele comentou sobre uma partida inteira. Ele resolveu perseguir os 22 jogadores e os treinadores que estavam naquele evento, né, chamado Flamengo e Botafogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou fazer uma análise aqui do Zidane, da carreira dele enquanto técnico, das suas ideias e daquele amontoado de coisa que era o Real Madrid, que acabou sendo campeão. Esse sim, o verdadeiro Real Madrid dos Galácticos, né? Apesar de que o original, de começo dos anos 2000 ali, tinha, acho que, mais jogadores de nome e talvez até em qualidade técnica, não sei, acho que cabe discussão. Talvez os principais craques fossem melhores, mas talvez o coletivo, acho que de longe esse do que foi tricampeão era melhor, apesar de que se tivesse um técnico melhor, o Zidane, o Real Madrid, acho que poderia ter feito muito mais. O auge desse Real Madrid do Zidane foi, e aí eu me refiro agora ao Zidane enquanto técnico, é difícil, eu citei os Galácticos aqui e o Zidane estava nos Galácticos também, e eu percebi que eu posso gerar uma confusão, mas a gente vai falar agora do Real Madrid, do Zidane enquanto técnico Zinedine Zidane, que teve 2 passagens pelo Real Madrid. Ele começa a sua carreira como auxiliar, né, do Ancelotti, lá aquele título da La Décima, né, aquela virada histórica para cima do Atlético de Madrid em Portugal. Ele era auxiliar. A partir do ano seguinte ele vira técnico do Real Madrid Castilha, que é o time B do Real, e aí fica no cargo até o início de 2016, aliás, ao início de 2016, quando ele é chamado para substituir o então Rafa Benítez, Rafa Benítez, que era então treinador do Real Madrid, que havia sido passado por uma primeira perna ali de temporada muito ruim. O Rafa Benítez vinha para substituir o Ancelotti, não deu certo e em 6 meses ele foi mandado embora. Contrataram e efetivaram o Zidane, né, uma espécie de Fernando Lázaro deles. E a ideia era basicamente essa, né? O Zidane não tinha uma longa carreira como técnico, ele teve a passagem pelo Castilha de uma temporada e meia, e ali ele era o primeiro grande trabalho da vida dele, e ele tinha como grande trunfo o fato de ser um grande craque do futebol, um cara gigante, muito respeitado no Real Madrid, ídolo do clube. Então essa era a grande cartada, né? O cara que conhece o clube, que os jogadores vão respeitar, e de fato, né, o elenco do Real Madrid não deve ser as coisas mais fáceis de você gerenciar, de você gerir, ter esse tratamento com os caras, de ego, você ter que amaciar ego de um, ter que de repente, né, dar uma conversa, um apavoro em outro ali. Então, de fato,
O cara, para ser técnico do Real Madrid, ele tem que ter além de manjar de tática, acho que até mais do que manjar de tática, ele tem que saber gerir pessoas e egos muito inflados, né? A gente vai lembrar da passagem do Mourinho pelo Real Madrid, que ele teve muitos problemas com jogadores importantes, chegou a ter um desafeto com o Casillas, goleiro, o próprio Cristiano Ronaldo em alguns momentos. Então não era um cara simples, porque o Mourinho também tem um ego muito grande, então já viu, né? Jogar gasolina num vestiário que já é muito esquentado, então a situação não vai bem. E o Zidane, nesse primeiro momento, fez isso muito bem, conseguiu ali minimamente, usou muito do que o Ancelotti fazia, né? E ele, em termos táticos, de estratégia e tal, uma equipe que não necessariamente era encantável, mas era eficiente, utilizava as melhores características dos seus jogadores. Só que isso bastou para ganhar ali a reta final de Champions League, né? O Real Madrid foi campeão da Champions no final daquela temporada, em cima do Atlético de Madrid novamente, final no San Siro, em Milão. Só que sempre ficou um gostinho de putz, quero mais, sabe? Aquele elenco podia render mais. E o Zidane, ele foi o responsável também por estrear ou por colocar juntos Modric, Kroos e Casemiro, né? E aí fincar um dos maiores meio-campos da história do futebol. Então ele carrega consigo essa marca também, que é um grande mérito de fato. Eu tô citando muito mérito pro Zidane, talvez no final do vídeo eu vou mudar de opinião, eu tô sentindo isso. Mas ele teve esse mérito nessa primeira temporada, o time foi campeão, acho que não jogando tão bem, mas foi sendo eficiente, sabe, e fazendo os resultados, levando as coisas da maneira que tinha que ser levada, muito também escorado na individualidade dos seus jogadores, Cristiano Ronaldo decidindo os jogos, o Bale fez uma final, mais uma inclusive, né, excepcional naquela temporada, foi o destaque da partida, mais até que o Cristiano Ronaldo, e ajudou o Real Madrid a ser campeão. Inclusive o Real Madrid ganha aquele jogo nos pênaltis e com o Atlético de Madrid sendo melhor. Se tivesse para ter um vencedor no tempo normal, deveria ser o Atlético de Madrid. Em 2014 não, em 2014 o Real foi com méritos, mas em 2016 o Atlético de Madrid deveria ter tido um resultado melhor. O Griezmann chega a perder pênalti, enfim. Então tudo isso pesou e o Real Madrid conseguiu o seu 11º título. Aí na temporada seguinte, sim, a gente viu o auge do Real Madrid do Zidane. O time esse encantava mesmo. Ele arrumou um meio-campo ali um pouco diferente, abriu mão do trio BBC, né? Tirou o Bale e jogou com Cristiano Ronaldo e Benzema no ataque, e no meio-campo ele colocou o Isco, que viveu a melhor fase da vida dele. Jogou muita bola naquela temporada, foi um dos destaques da equipe e um diferencial nesse meio-campo do Real Madrid, né? Que tinha a trinca de meio-campos com Casemiro, Modric e Kroos, e à frente deles o Isco. Então ele com um modelo de jogo até um pouco, né, tradicional, no 4-4-2, ali com o losango no meio campo e o Isco sendo esse ponta de lança, ele foi campeão da Espanhol e campeão da Champions League, e dando um show nas duas competições. No Espanhol ele ganhou com uma certa vantagem para o Barcelona, e na Champions League ele também amassou a Juventus na final, enfim, com partidas épicas para cima do Bayern de Munique, realmente um resultado, aliás, uma equipe que encantava. E no início da temporada seguinte, inclusive, dando show também em cima do Barcelona, na Supercopa da Espanha, um time que conquistou tudo, jogando um bom futebol, e realmente naquele período foi a melhor equipe do mundo em termos de futebol. Mas foi um período curto, foi uma temporada. Já na temporada seguinte, 17 e 18, as coisas começaram a cair, o ambiente começou a ficar pesado, né? Acho que o Cristiano também já não estava mais tão afim de estar lá naquele ambiente. Muitos jogadores veteranos, já com muito tempo de casa, os caras começaram a talvez, né, ficar um pouco acomodados, e aí o nível do Real Madrid foi caindo. Não foi campeão espanhol naquela temporada, o Barcelona conseguiu levar o título. E na Champions League sim, porque esse time na Champions League é muito embaçado. Só que sofreu, né? Quase perde para a Juventus. O Bayern também faz uma partidaça
no Bernabéu, quase elimina o Real Madrid, então foi no risco, mas a equipe acabou chegando lá e se sagrou campeão novamente naquele jogo do Liverpool, né, onde o Karius falha grotescamente e aí o Real Madrid leva por 3-1. E ali o Zidane acho que entendeu que já era o fim de ciclo dele como treinador do Real Madrid e pediu para sair, e saiu junto com ele o Cristiano Ronaldo, que foi transferido para a Juventus, e aí o Real Madrid viveu uma queda e tal. Depois dessa primeira passagem, o Real Madrid contratou o Julen Lopetegui, né, que era técnico da Espanha no ano de 2018, no ciclo daquela Copa, e às vésperas da Copa foi demitido justamente por fechar o contrato com o Real Madrid. O Lopetegui não dá certo no comando técnico, o Real Madrid termina a temporada com o Solari, ex-atacante, como treinador, e aí eles decidem recontratar o Zidane. Essa segunda passagem do Zidane, já sem muito brilho, ele com um time muito menos estrelado, e é aí que a gente entra no ponto que eu acho que ele foi carregado. A primeira passagem dele, se a gente olhar em números, o Cristiano Ronaldo amassou, ganhou o melhor do mundo, acho que por 2-3 vezes em sequência. O Modric foi coroado o melhor do mundo na temporada de 18, também devido à Copa do Mundo, é verdade. E assim, individualmente aquela equipe brilhava, mas em termos táticos e coletivos não tinha uma grande inovação, uma grande invenção. Ele fazia ali o básico e tinha nos seus jogadores, sabia gerir o elenco, os caras estavam motivados em alta e os caras carregavam, muitas vezes decidiram muitos jogos. Mas como eu falei, não é um jogo em que, por exemplo, estava apertado, ele fez uma modificação, uma alteração, o time voltou e começou a amassar. Muitas vezes o Real Madrid, como eu falei, né, em algumas partidas sofreu, foi pressionado. E aí, numa jogada lá, o Marcelo passando no meio da defesa do Bayern de Munique, achando o Cristiano Ronaldo, acertando um chutaço de fora da área. O Cristiano Ronaldo fazendo gol de bicicleta no Juventus Stadium. É esse monte de coisa salvando, entendeu? Benzema, esse sim que hoje é o principal jogador do Real Madrid. Na época ele se sacrificava muito para ajudar o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo ficava solto. Era o Modric achando o Cristiano Ronaldo com um passe genial, o Kroos, enfim, o Casemiro marcando Deus e o mundo lá atrás, batendo em geral também. Então a equipe meio que se acertava desse jeito, né? E foi campeã muito na individualidade. Mas você não via uma grande ideia tática, um modelo de jogo, sabe, próprio. Não, a equipe ia fazendo. E assim foi. E quando essa segunda passagem dele terminou no Real Madrid, a sensação que ficou era essa, de que ele foi mais carregado do que, sabe, montou um grande time. O time que montou para ele, sabe, era meio que óbvio qual que era o time titular, para onde ele tinha que ir, os jogadores meio que se escalavam. E ele, né, respeitou isso, não quis inventar e seguiu. Tem um mérito, lógico, porque a gente vê aqui treinador no Brasil, muitas vezes, aliás não só no Brasil, no mundo inteiro, que muitas vezes tem um padrão de jogo, uma ideia e não abre mão dela, porque, sei lá, ele não sabe reconhecer o que o elenco dele tá pedindo, o que o campo tá falando, e aí ele insiste e muitas vezes ele atrapalha o time. O Zidane teve pelo menos esse mérito de, não, beleza, é isso, eu vou fazer aqui e as coisas vão funcionar, e de fato funcionaram. Mas quando precisou do Real Madrid, que já não tinha um elenco tão poderoso, é que na verdade era a base, né, desse time que a gente está vendo hoje aí, que conquistou a Champions. O Vinícius Júnior tinha acabado de chegar na Espanha, o Rodrigo também, então era um time muito jovem, muito inexperiente, estava passando por uma reformulação. E quando precisou dele, aí sim, montar um sistema, um padrão de jogo que de fato potencializasse as individualidades e não que as individualidades por si só fossem resolver, ele não conseguiu mostrar isso. A segunda passagem dele, ele conquistou um campeonato espanhol no ano da temporada de 2019-2020, mas na Champions League ele tomou 2 porradas, não conseguiu repetir o mesmo desempenho da equipe. Tanto que nessa segunda passagem ele só conquistou apenas um título, que foi a La Liga na temporada 19-20, o ano da pandemia, que ela já terminou com os estádios sem torcida. Então, de fato, a situação para ele ficou um pouco difícil e ele saiu no ano seguinte, na temporada 20-21, ao final dela, porque o Real Madrid entendia que
precisava de algo mais, ele não conseguia mais oferecer esse algo mais. E essa ascensão do Vinícius Júnior que a gente está vendo, né, no Real Madrid, acompanhou na verdade, hoje ele já é ele continua crescendo, mas ele já se firmou, né? Só que o potencial dele ainda, a gente não sabe até onde ele vai, mas já é muito alto o que ele vem mostrando. Mas com o Zidane, muitas vezes ele teve dificuldades de jogar, porque o Zidane não enxergava nele esse potencial todo. O Zidane muitas vezes preteriu ele para, por exemplo, pôr o Hazard, que chegou ao Real Madrid e não mostrou nada, né? Tudo bem que recém o Hazard vinha de boas temporadas com o Chelsea, tinha feito uma ótima Copa do Mundo, e naquela altura do campeonato, pelo que o Real Madrid tinha investido, né, valia também se insistir nele, até porque era um jogador de nome. Mas eu acho que todo esse crescimento que a gente viu com o Vinícius Júnior na mão do Ancelotti nas últimas 2 temporadas, eu acho que com o Zidane possivelmente não aconteceria, porque o Zidane não era dos principais fãs do futebol do Vinícius Júnior. Quando o Ancelotti chegou, ele apostou no Vini e funcionou, né? Claro que também eram outros tempos, o Vini era muito mais novo, tinha acabado de chegar, ele evoluiu muito, né, em termos de futebol nessas últimas 2 temporadas, mas acho que o Zidane não soube fazer essa maturação com o Vini Júnior, e é mais uma questão aí, de novo, quando precisou desse algo mais dele enquanto técnico, não teve. Então isso me faz crer que ele, enquanto treinador, tem os seus problemas. Não acho que seja esse novo grande técnico, sabe? Como muita gente pintou quando ele ganhou as 3 Champions League, quando ele assumiu o Real Madrid e tudo mais, e logo de cara teve efeito imediato. Inclusive teve comentarista aqui no Brasil, o Arnaldo Ribeiro, que na época disse que o Zidane era melhor que o Guardiola, velho. Olha a loucura. Eu nunca acreditei, sempre achei tipo, que ele fez o básico e beleza, ganhou e tudo mais. Então é isso. Eu não sei se chamar o cara de farsa é muito forte, porque o cara ganhou 3 Champions League também, né? Se ele fosse uma farsa, ele nem isso tinha conseguido. Mas vou aqui utilizar uma escala, como eu fiz no episódio do Neto, para tentar avaliar e dimensionar o que é o Zidane enquanto técnico, uma escala de 0 a 10, sendo que o 10 representa o Arnaldo Ribeiro e o 0 representa o Materazzi. Então eu coloco o Zidane como um 7, 6,5, 7 ali. Pra mim ele tá na média, entendeu? Ele não é um gênio do futebol, mas também tem muito técnico que, porra, não dá, né? Tipo, ele é melhor que o Rafa Benítez, mas ele também não é melhor que o Guardiola. Aí não existe, né, velho? Não dá pra defender um bagulho desse, desculpa. Então pra mim o Zidane tá nesse meio termo aí. Não é uma farsa, mas também não é tudo isso. Essa é a minha categoria aí de Zinedine Zidane enquanto técnico. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio. Voltamos na sexta-feira que vem. Hoje à tarde tem programa Área a Área. A gente vai comentar sobre a rodada de Libertadores, sobre o que de melhor teve aí nas competições sul-americanas, sobre a rodada do Brasileirão desse fim de semana, que tem aí clássico no Rio de Janeiro. Inclusive, amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos fazer a transmissão de Fluminense e Vasco, jogo diretamente do Maracanã. No domingo tem São Paulo Internacional a partir das 15h30, jogo pelo Brasileirão também. Então a rodada aí promete. Na semana que vem, na terça-feira, 15h30, também tem ela. A Champions League está de volta aqui no Meio Armadores, semifinais. Inclusive Real Madrid em campo, hein? Real Madrid e Manchester City. Não percam, que vai ser um grande jogo. E na quarta tem o Derby de la Madonina, também no mesmo horário, né, aqui no Meio Armadores, a outra semifinal. No mais é isso. Tenha uma boa sexta-feira. Assistam o painel sincero sobre Flamengo e Botafogo, dossiê Meio Armadores sobre o Copa João Avelange, o campeonato mais inchado do Brasil e um dos mais polêmicos também. E o Bom Dia Torcedor, toda terça e quinta. Então é isso. Siga o Meio Armadores no meu Instagram. Nossa, falei tudo errado. Siga o Meio Armadores no Instagram. E é isso. Até semana que vem. Valeu!